Introdução às empresas. História das empresas. Face artesanal. Desde a antiguidade até 1780, o regime da produção esteve limitado aos artesãos e mão de obra intensiva, não qualificada. Com a Revolução Industrial, as empresas sofrem um processo de industrialização ligado às máquinas. O uso do carvão, nova fonte de energia, veio a permitir um enorme desenvolvimento nos países. A fase de desenvolvimento industrial. O ferro é substituído pelo aço como fonte básica da indústria e o vapor é transferido pela eletricidade derivados de petróleo. O desenvolvimento do motor de explosão e de motor elétrico estabelece uma relação entre a ciência e o avanço tecnológico das empresas. Isto fez com que se desse o desenvolvimento dos transportes e das comunicações, que permitiu encurtar as distâncias entre diferentes áreas, que permite o desenvolvimento rápido e intercâmbio comercial. Fase de gigantismo industrial. Nesta fase, as empresas atingem em proporções, passando a atuar em operações de âmbito internacional e multinacional. Surgem os navios cada vez mais sofisticados de grande porte, grandes redes ferroviárias, autoestradas cada vez mais acessíveis. O automóvel e o avião tornam-se veículos cada vez mais usais, correntes, e com o aparecimento da televisão as distâncias encurtam-se. Fase moderna corresponde à fase em que o desenvolvimento científico e tecnológico das empresas se afirma de forma surpreendente e a utilização de meios tecnológicos cada vez mais precisos. Cada vez mais é notar o contraste entre os países do Norte e do Sul, começando a ser classificados pelos países desenvolvidos. Surgimento de novas energias, com o circuito integrado e a informática, permitem sofisticação de qualidade de vida cotidiana. O consumidor cada vez passa a ser mais existentes em termos de tecnologia. Surge então a competição entre as empresas no intuito de satisfazer os clientes, que leva de forma direta e indireta ao avanço tecnológico. Fase de incerteza pós-moderna. Hoje em dia as empresas encontram-se num clima de turbulência. O ambiente externo das empresas caracteriza-se por uma complexidade e mobilidade que os empresários não conseguem gerir de forma adequada. Nessa fase, as empresas lutam com escassez de recursos e de cada vez é mais difícil de colocar os produtos no mercado. As empresas tentam de estagnar, o que não é recomendável, pois a empresa deve assumir-se com um sistema de aberto às mudanças e inovações a todos os níveis, nomeadamente a nível de produtos internos e gestão. O que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto organizado de meios com vista a exercer uma atividade particular, pública ou de economia mista, que produz e oferece bens e ou serviços com o objetivo de atender a alguma necessidade humana. O lucro, na visão moderna das empresas privadas, é consequência do processo produtivo e o retorno esperado pelos investidores. As empresas de titularidade de poder público têm a finalidade de obter rentabilidade social. As empresas podem ser individuais ou coletivas, dependendo do número de sócios que as compõem. O que é uma organização? Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível prosseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma empresa, para uma pessoa. Uma organização é formada pela soma de pessoas, máquinas e outros equipamentos, recursos financeiros e outros.
A organização, então, é o resultado da combinação de todos estes elementos orientados a um objetivo comum. É o resultado de um trabalho de organização. A importância da organização. Podemos ter uma ideia porque a organização é importante, compreendendo que um dos primeiros passos para uma empresa implantar um processo TQM, gerenciamento total da qualidade, total quality management. Esse primeiro passo tem início no uso dos conhecimentos 5S, que significam a partir das palavras japonesas Seiri, que corresponde a eliminar o desnecessário separando do necessário, Seiton, que significa colocar em ordem, guardando em forma ordenada tudo o que é necessário, Seisu, que significa limpeza, eliminação da sujeira, acabando com as fontes dos problemas, Seiketsu, que significa asseio, padronização, higiene e também o estágio onde se evita que as etapas anteriores retrocedem, Shitsuke, que significa disciplina, com o cumprimento rigoroso de tudo que foi estabelecido pelo grupo. Os 5 S somente terão sucesso se forem praticados de forma sistemática e contínua, bem como sejam o resultado do consumo do grupo envolvido neste processo. Fins não lucrativos. Empresas sem fins lucrativos são todas as empresas que vivem de ajuda exterior e que os seus lucros interiores ou exteriores são aplicados na empresa. Assim, os lucros não são distribuídos pelos donos da empresa. Fins lucrativos. Essa decisão parte da antiga conceituação da Europa, da empresa. Uma associação organizada ou empreendimento, ou ainda uma firma ou pessoa jurídica que explora uma determinada atividade com o objetivo de lucro. São aquelas empresas que compram e vendem para ter lucro para a empresa e os donos. Esse lucro pode ser investido onde o dono da empresa lucrativa quiser. Empresas pelo setor económico. Dependendo do tipo de prestação da empresa, tem-se as seguintes categorias: setor primário, correspondendo à agricultura; setor secundário, correspondendo à indústria; setor terciário, correspondendo ao setor dos serviços. Pelo número de proprietários. O proprietário da empresa pode ser apenas uma pessoa, caso das empresas individuais, como podem ser mais de uma, formando sociedades. Existem as seguintes modalidades nas legislações portuguesas: empresa em nome individual, sociedade por cotas, empresa de responsabilidade limitada, sendo que limitada é a terminação no nome da empresa, sociedade anónima, SA, terminação no nome da empresa. Empresas pelo tamanho. A empresa pode ser ainda caracterizada pelo seu tamanho, de acordo com um ou uma série de critérios, como o número de empregados, volume de negócios, etc. Uma forma rápida para traduzir genericamente esta competência de critérios é dizer que a empresa pode ser microempresa, macroempresa, pequena empresa, empresa de médio porte e grande empresa.